que significa a filosofia da natureza para Schelling e para Hölderlin, né? De outro modo, mas no mesmo pathos? É de um pensamento que não pretende pensar sobre a natureza, né? A grande diferença, o grande momento instaurador da filosofia da natureza de Schelling é que se trata de pensar desde a natureza. Ou seja, se quisermos resumir o pensamento central de Schelling, como eu entendo, é de que não é o pensamento que cria a natureza cria o pensamento. E só então o pensamento pode recriar a natureza, representá-la, mimetizá-la, esquecê-la, etc. Então, nós podemos dizer assim, o que significa pensar a partir da natureza? Essa é a primeira pergunta. E, para entender essa colocação, é importante lembrar que essa relação, quando a gente fala assim, pensar a partir de ou pensar sobre, nós estamos já dentro do âmbito da mímesis, da imitação, quer dizer, de uma relação que provoca semelhança, dissemelhança, né? Identificações, diferenciações. E essa Nietzsche mostrou isso muito claro naquele livrinho do Philosophenbuch, quando ele fala que toda a nossa teoria do conhecimento, a nossa epistemologia, quer dizer, a falta de palpitação na metafísica, podia dizer, é justamente ter entendido a relação entre ser e pensar como uma relação mimética, né? Quer dizer, a relação de verdade, ela é ou ser imita pensar, ou pensar imita ser, né? Então, ao mudar essa relação, essa preposição de pensar sobre ou pensar a partir desse, muda também a noção de mimesis, que isso é uma coisa importante para entender a colocação de Schelling. E para ele, então, a questão da técnica e da natureza deve ser entendida a partir do que ele propõe, a gente poderia chamar de uma demiurgia criacional do aparecer, né? Então, a gente pode dizer que, para Schelling, basicamente, a questão é que ele diz assim, em todas as relações entre técnica e natureza, o problema não está, na verdade, no conceito de mimesis. O problema está na compreensão do que é natureza. Nem está no problema da técnica, está no problema do que é a natureza. Natureza é autoaparecimento, não é ação, não é auto-organização, né? Mas é autoaparecimento. Ao dizer isso, Schelling está assumindo a necessidade de se abandonar os conceitos que são vitais para nós, para existir, né? Para existir na nossa cotidianidade, que é a diferença entre interior e exterior, né? Interioridade e exterioridade, entre sujeito e objeto, entre exterioridade da forma que aparece, a interioridade da dinâmica do aparecer. Isso é o mesmo, né? Então, o Schelling assume como sua tarefa, só é possível, então, entender a relação entre arte, técnica e natureza, redimensionando, repensando a natureza. Isso significa pensar-se a si mesmo como cisão da natureza, como natureza em se distanciando da natureza. Como Schelling se coloca, vamos dizer assim, nessa discussão é muito importante para ele desde o momento do começo da filosofia da natureza, ele vê como fundamental discutir o que é o processo de gênese de uma forma, né? Por isso que a relação e a discussão sobre a estética e a arte é muito fundamental para Schelling. Não que ele queira tecer uma filosofia sobre a arte, também faz, né? Faz parte do projeto, faz parte da época, faz parte das nossas angústias, mas fundamentalmente a arte é, como ele diz, órgão do conhecimento. E significa, é ali que se faz a experiência da gênese, se quiser, né? E tem vários escritos de Schelling para se ler isso, nós podemos falar muito das preleções sobre a arte que ele leu em Würzburg e Jena, 1803, 4, 5.
Mas tem um discurso sobre as artes plásticas, sobre a relação entre as artes plásticas e a natureza, que Schelling proferiu na Academia de Munique em 1807, que é, no meu entender, um dos textos mais bonitos de Schelling, do estilo muito bonito, muito bem trabalhado, que o Schelling é um autor difícil, ele é confuso, ele é buscante. Ele não é o filósofo, como diz o Groucho Marx, que está cheio de respostas, né? Ele é buscante, cheio de questões. Então, ele diz o seguinte: essa diferença, nesse discurso de Munique, ele fala a diferença entre uma relação mimética, ele faz uma diferença entre a relação mimética, analógica, etc., que está só pensando em termos de formas, e o que ele chama de relação criadora. Ou seja, aí a relação é com os processos, a gênese. O que eu acho que eu não conheço um texto mais parecido com os textos de Schelling do que o texto do Paul Klee chamado Das bildnerische Denken. É assim uma transposição, muitas vezes, fica até arrepiada. Na exposição do espaço entre. Não só da aceitação que existe um espaço entre a força de formação e a forma formada. A arte é exposição desse espaço. Esse espaço entre, Schelling chamou de meio vivo, né? E ele diz, ele é o meio vivo entre o aparecer e o que aparece como forma. No discurso de Munique, ele diz assim: as artes plásticas revelam-se com uma ligação ativa entre alma e natureza, podendo apenas ser apreendidas no meio vivo entre ambas. Tá? Esse meio vivo, entre teoria e prática, ele é o espaço da imaginação produtiva, da imaginação estética, um tema que John Selleys desenvolveu num livro muito bonito chamado Force of Imagination. Ele é o espaço do que o Schelling chamou de Einbildungskraft, imaginação, né? Mas que ele também usa a palavra Einbildung e às vezes Einsbildung, quer dizer, ele é a formação do uno, o uno se formando, né? E que, para ele, longe de um âmbito da subjetividade humana, como para Fichte, ele faz aparecer a alma do mundo, Weltseele. Ele faz aparecer uma expressão muito bonita de Schelling, de Weltwerke, a obra do mundo, né? Que é o aparecer da forma desde seu próprio ser sem forma. Ou seja, ele entende que a vida da forma, a vida do aparecer, é fazer aparecer que vida não é forma alguma, que é, como ele diz, essência, é o aberto, o nada do sem forma. É isso que a forma faz aparecer. Então, a imaginação produtiva, vou citar um outro amigo meu, um colega, Jason Worth, um chileniano nos Estados Unidos, que diz: é a circulação de liberdade de coisas, natura naturans, natura naturata, sujeito absoluto, objeto condicionado, desvio e norma, hora e tempo, é a autopoiesis da natureza, o perpétuo advir da vida desde si mesma, né? E por isso que Schelling diz que o que faz a arte viva, eu vou citar, ele diz: a arte, de fato, expõe, apresenta na superfície viva de suas obras tão somente o não ser como não ser. Não apresenta ser nenhum, porque vida não é ser nenhum. Vida é tudo e nada, né? O nada do tudo, né? O que a arte expõe, apresenta, é então a dinâmica paradoxal do aparecer, o meio vivo, a hora, em que o aparecer só aparece como tal, em desaparecendo em formas. Quer dizer, a forma é o aparecer do desaparecer da vida, como coisa, e o seu surgir, né, como abertura. Então, por isso, a arte não pode não corresponder, a arte não pode não imitar esse aparecer no desaparecer, né?
Porque a arte é nela mesma esse desaparecendo do aparecer. Ou seja, quando algo se cria na arte, a vida aparece como esse movimento de aparecer e desaparecendo. Então, Schelling diz, a arte não imita as formas da natureza e nem obras de arte, né? Ela não imita o já formado, né? Se quiser fazer isso, isso não é da arte. Pode até virar arte com isso, mas não é isso que é o da arte. E a arte está para a natureza, assim como a forma está para o sem forma da vida da formação. Tá? Então, a relação entre arte e natureza pode apenas dar-se desde a demiurgia da alma do mundo e não ditada pela vontade e decisão da subjetividade humana. A arte apresenta e expõe isso. Por isso, ela nada mais expõe do que o não ser enquanto não ser, o aparecer em desaparecendo. Né? A arte expõe, faz aparecer o não ser forma alguma do aparecer como tal. Então, a arte reclama o aprendizado de ver, na pregnância das formas, o sem forma da vida da formação, o processo formativo e formador. Esse aprendizado é um aprendizado por via negativa. Ele é um aprendizado do desaprender, né? E aprendizagem do desaprender-se da rigidez da forma para nela entrever a vida da forma, mas isso na forma, ou seja, sofrendo. Então, Schelling tem uma passagem nesse discurso que ele diz assim: assim como toda criação é obra da exteriorização mais elevada, também o artista deve, antes de tudo, negar a si mesmo, elevar-se à vida da singularidade. E isso sem temer a serenidade, Abgeschiedenheit, né? A serenidade do desapego e nem o sofrimento, isto é, a dor da forma. O tema da dor da forma é muito importante para Schelling e também a serenidade do desapego, né? Esse Abgeschiedenheit, essa expressão tão forte em Heidegger, né? Inspirada por Meister Eckhart, que expõe a experiência do instante, da concentração da estrutura paradoxal do aparecer, que é aparecer como aparecer em desaparecendo no que aparece, né? E isso é dor porque Herder tem uma passagem muito bonita num drama chamado Calliope, né, que ele diz assim: o que dizem as várias expressões da dor? A dor angustia, ela confina, ela estreita, ela pontualiza, ela verengt a nossa existência. A dor é o estreitamento, o confinamento, a pontualização de nossa existência, o instante mesmo de definição e consolidação de qualquer forma. Nesse instante, o todo se confina, pois só assim pode ser todo, pode ser a totalidade da vida, pode ser a vida da vida. Então, com isso, Schelling redefine o sentido de forma, eu acho, né? Quer dizer, enquanto individualidade, determinação, singularidade, a forma geralmente é entendida como negação do todo, né? Se entende que omnio determinatio est negatio, né? Mas para Schelling, para a experiência da natureza como estrutura paradoxal do aparecer, nenhuma forma nega o todo. O caráter severo, rigoroso da forma, da coisa, do ente, não nega o todo enquanto força paradoxal do aparecer. A forma é propriamente a sua afirmação. Por isso, Schelling vai afirmar que em sua singularidade, enquanto instante, Augenblick e expressão do característico, das características, forma é a afirmação de um todo próprio diante do todo. Né? Assim, quanto mais clara, precisa, transparente na forma, né? Há uma cerca do João que ele não contou ontem, né? A estrutura paradoxal do aparecer, mais livre da forma é a forma. Então, o pensamento central do discurso de Munique, que retoma questões centrais da filosofia da arte, das preleções, já tinha contado, reside na afirmação seguinte: somente através da plenitude da forma pode-se aniquilar a forma, e isso
é caracteristicamente a finalidade derradeira da arte.